Olá, queridos amados, bem-vindo a este canal. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Como muito bem sabe, estamos a seguir, não é, a fazer a série da religião banto e o cristianismo bíblico. Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e ali colocar o seu like. E hoje nós estamos aqui para abordar assunto virado ao cristianismo bíblico, visto que temos tratado muito a respeito da religião tradicional africana. E hoje vamos tratar do cristianismo bíblico. E hoje trazemos aqui um tema, um subtema, até bem dizer, não é? O subtema é o papel da oração no cristianismo. Então aqui vamos garimpar, vamos saber qual é o verdadeiro papel da oração no cristianismo. E aqui temos aqui o nosso convidado, não é? Ele vai se apresentar. Okay. Então passo a palavra aqui ao meu convidado, não é? Ora bem, eu queria saudar os meus irmãos com a bendita e a paz do Senhor Jesus Cristo. Chamam-me Constantino Juliano Domingos, mais conhecido por Costa. Irmão Costa, não é? Na sua visão, a igreja angolana é uma igreja que ora? Na minha visão, as igrejas angolanas são igrejas que oram, mas pouco. E esse pouco não é suficiente para Deus. Nós precisamos orar muito. Por mais dificuldades que nós temos tido em muitas das igrejas nos impedirem a orar, sabemos muito bem que com tudo isso Deus tem um propósito para nossas vidas. Deus quer levantar, mesmo neste país angolano, Deus quer levantar homens intercessores capazes de se colocarem na brecha. Nós devemos orar muito. Isso é a mais pura verdade, não é? Quando olhamos para a nossa nação angolana, vemos que as igrejas oram mesmo de facto pouco, não é? Precisamos de mais tirar, não é, o calor da oração e semear, não é, esta devoção, esse coração de oração. E a segunda questão, irmão Costa, não é? É a seguinte: será que orar, não é, para o crente é obrigatório? Naquilo que é a lógica daquilo que nós estamos a seguir, que é o cristianismo, primeiramente sabemos muito bem que a oração é o meio de comunicação entre o homem e Deus. Amém. Porque quando nós estamos a orar, estamos a ligar da terra para o céu. Quando nós ligamos da terra para o céu, automaticamente Deus liga do céu para a terra. Por quê? Porque Salmo 103, versículo 13, a Bíblia diz: como um pai se compadece aos seus filhos, o Senhor se compadece aos que o temem. Orar para o crente é obrigatório, para todo crente, para todo cristão é obrigatório, para podermos manter a nossa intimidade com Deus, para nos achegarmos mais a Deus, para sermos amigos de Deus, devemos ser obrigatórios, devemos nos sentir obrigados a orar. Porque há um texto bíblico em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo fala: orai sem cessar. Então o cristão deve orar, pois que sabemos que nós temos um inimigo em que nós conhecemos. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai a oração, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. João 10,10 diz a Bíblia que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Se o crente não orar, poderá ser automaticamente destruído através do adversário, do inimigo que nós temos. É de facto, é algo verídico, que o crente tem de orar. Porque quando nós olhamos para Jesus, o seu ministério, não é? Ele dedicou muito na oração. Então, que nós vemos que Jesus, ele retirava-se, ia ao jardim de Getsemane, no deserto, e ali ele clamava ao Senhor. Então, é uma obrigação para o crente, não, como estamos a dizer, orar. Sim. É uma obrigação para o crente orar. É um dever do crente orar. Porque sem oração, então não teremos as revelações de Deus. Não teremos, não é, ali, não é, a mão de Deus sobre os nossos corações, nos dando direção. Somente a oração nos mantém vivos e fortes. E a terceira questão, não é a seguinte: atualmente, as pessoas que mais se dedicam no cântico chegam a ser pessoas que menos oram. Concorda com essa afirmação? Ora bem, eu concordo com esta afirmação, porque em pleno século XXI as pessoas estão mais preocupadas em cantar do que em orar.
sabemos muito bem que nós precisamos fazer ao contrário. Devemos cantar sim, mas nós devemos cantar e antes, porém, precisamos buscar Deus, buscar a presença de Deus para que tudo corra bem, para que tenha êxito aquilo que nós apresentamos diante do povo. Para que não seja para nós o cântico, seja para Deus. Porque a honra e a glória, o poder e a majestade, sabemos que tudo é para Deus. Devemos cantar, devemos adorar Deus em espírito e em verdade, assim como está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 23 a 24. Então devemos nos dedicar na oração, não é? Devemos orar, fervorosamente, para que nós possamos ter canções, não é? Canções impactantes, então por meio também da oração. Irmão Costa, quando nós olhamos para a nossa igreja, não é, atualmente, vemos que, eu sinto isso, não é? Vejo que a igreja padronizou a oração e também vejo uma frieza, não é, no meio dos crentes, no que concerne a oração. Vejo o crente resumindo a oração, não é feito que a oração não é só para safar, assim passa o termo, não é? Sim. Na visão do irmão Costa, não é? Será que a oração de 5 minutos é suficiente para colocar o reino das trevas de joelhos? A oração de 5 minutos, na minha opinião, é muito pouco para podermos orar. Tudo bem, mas se for para orarmos em 5 minutos, é preciso primeiramente sermos culto e objetivo. Poderá ter acesso, sim, se formos culto e objetivo e direcionarmos bem a nossa oração diante de Deus. Porque eu tenho notado muito isso, não é? Tenho notado muito isso. 5 minutos, esse é o resumo das orações, não é? E essa prática não é uma só, ou seja, não é só, não é só fazendo uma só vez, é uma crise contínua, ou seja, os crentes atualmente podemos chamar de 5 minutos na oração, é só safar a oração. Muito pouco. Muito Sim, pouco, não é? sim. Como aqui disse nosso irmão Costa. Precisamos entregar o nosso coração, revelar o nosso coração a Deus. E a quinta questão, né, é a seguinte. Nós vemos também as pregações, né, atualmente aqui em Angola, as pregações, não é? Os pregadores. Vemos que há muita superficialidade nas pregações. Será que a superficialidade nas pregações modernas tem a ver com a falta de oração? Porque sabemos muito bem que atualmente a maioria das pregações não tem sido muito profunda. Por falta de alguma coisa. E quando a pregação não é profunda, alguma coisa está a faltar. Que falta naquilo que, quando nós estamos a meditar na palavra de Deus, nós precisamos primeiramente orar, buscar Deus, orar muito, buscar Deus, pedir a revelação de Deus e mergulharmos, aprofundarmos os textos bíblicos. Por exemplo, nós estamos para meditar num texto, precisamos aprofundar, ir lá no fundo para buscarmos revelação diante de Deus. Acontece porque muitos dos pregadores em pleno século XXI não buscam a revelação, não aprofundam os textos bíblicos. E quando isso não acontece, a nossa pregação não tem êxito, não tem poder na vida das pessoas. Nós precisamos pregar para podermos glorificar Deus, precisamos pregar e aprofundar bem as nossas meditações, para que Deus nos dê a revelação na sua palavra, para que a palavra de Deus tenha êxito na vida das pessoas, na vida do seu povo, e para que deixe Deus contente, deixe Deus feliz. Então aqui, não é? Devemos nos aprofundar nas nossas meditações. E também ali, não é? Há pregadores que não oram, só vêm já dar lição. Okay. Será que isso é certo, não é? Aqui para o irmão Costa. Não é certo. O pregador deve orar, primeiramente deve orar, deve buscar Deus para que Deus revele a sua palavra. O pregador deve buscar Deus de todo o coração. Devemos buscar Deus para que a nossa pregação seja uma pregação com poder, que tenha êxito, efeito na vida do povo de Deus. Agora outra questão é, alguém pode ser considerado cristão sem ter uma vida de oração? Ninguém pode ser considerado cristão se não tiver vida de oração. Quem não tem vida de oração não pode ser chamado cristão. Porque quem é cristão deve orar. Sabemos muito bem que a oração é o tempo pessoal, o tempo de relacionamento pessoal entre homem e Deus. É na oração que nós procurarmos ligar o nosso espírito com o espírito de Deus. Não é encarado como cristão quem não ora.
Aquele que diz que é cristão e não ora, automaticamente ele é mentiroso. Mentiroso. O cristão deve orar. Quem é cristão deve orar, deve buscar Deus com oração. Amém, amém. Porque eu tenho me deparado muitos com crentes, não é? Que não têm uma vida de oração, falam, sou cristão, mas não ora. Então, não é considerado de cristão. Quem não tem uma vida de oração não é considerado de cristão. E a outra questão, não é? Ainda na mesma senda da oração, pisamos aqui o solo, não é? Também vamos falar um bocadinho do mundo das trevas. Ok. Como o mundo das trevas encara a oração de um crente? Como é que a oração de um crente é encarada no mundo das trevas, afinal de contas, irmão Costa? Ok, a oração de um crente no mundo das trevas é encarado como obstáculo, é encarado como intervenção, é encarado como problema, porque sabemos muito bem que quando nós nos colocamos na brecha para podermos orar, estamos a intervir, estamos a impedir todo o sacrifício do reino das trevas contra o povo de Deus. Quando o crente ora, o crente impede as astúcias do diabo, impede as artimanhas diabólicas. Então é encarado, em suma, é encarado mesmo como obstáculo, como problema no reino das trevas. Ok? Então a oração do crente é encarada, não é, no mundo das trevas como obstáculo, não é? Como obstáculo. Então que o diabo usa muito esforço para fazer com que o crente deixe de orar. E a outra questão, não é? Sempre aí no solo da oração, muitos, não é, se perguntam, eu até também já me indaguei. No princípio do meu cristianismo, eu me indaguei. Como ser um homem de oração? Como ser um homem de Deus, afinal de contas? Como ser um homem de oração, irmão Costa? Ok. Sabemos muito bem que tem um texto na Bíblia, Zacarias 4:6, diz a palavra de Deus que não é por força nem por violência. Primeiro, para sermos homens de oração, precisamos reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. Aceitá-lo como Salvador das nossas vidas, Jesus. E para sermos homens de oração, precisamos manter a intimidade. Depois de nós recebermos Jesus como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas, precisamos manter a nossa intimidade com Deus e procurarmos pedir dia após dia para que Deus nos ensine a ser um homem de oração, nos ensine a ser um intercessor. E aqui não é outra pergunta, que já estamos chegando na reta final, é a seguinte: será que se pode orar de qualquer maneira? Vemos pessoas a orar de qualquer maneira. Será que se pode orar de qualquer maneira? Ou então existe uma regra de oração que a Bíblia nos apresenta? A Bíblia nos apresenta algumas regras para podermos seguir. Primeiramente, para podermos orar, precisamos reconhecer pecado como pecado. Pois que temos alguns textos que falam sobre a confissão de pecados. Por exemplo, Romanos 3:23, Provérbios 28:13, 2 Crônicas 7:14, 1 de João 1:8. Nós precisamos primeiramente reconhecer pecado como pecado e organizar o nosso tempo de oração, pedindo a Deus para que nos ajude orarmos conforme Ele quer. E pedirmos a Deus para que nos levante como intercessor. Não deve ser assim, devemos entregar tudo nas mãos de Deus para que tudo corra bem, para sermos grandes homens de oração. Amém, amém. Eu, quando aqui o irmão Costa estava a falar, estava assim viajando um bocado, não estava a viajar um pouco. Eu me lembrei, não é, do que de dois filhos o jovem que andou com o quê? O companheiro de Moisés foi quem ainda foi? Arão. Arão, os dois filhos de Arão, obrigado. Os dois filhos de Arão. Eles dois filhos de Arão que foram Nadab e Abiú, eles entraram na presença do Senhor. De qualquer maneira, Deus colocou alguns princípios de como entrar na sua presença. Eles entraram e eles foram queimados vivos. A Bíblia fala que saiu um fogo do céu e os consumiu. Então, de igual modo como aqui disse nosso irmão Costa, não se pode orar de qualquer maneira. Primeira coisa que o crente deve ter em consciência é que Deus é santo. Sendo Deus santo, nós devemos entrar lá com humilhação, com o coração quebrantado e reconhecer nossos pecados. E não orar de qualquer maneira, pois que Deus é
Santo. E estamos aqui, não é? Já chegamos na nossa reta final, não é? E aqui gostaria, não é, dar, não é, a palavra ao nosso irmão Costa, não é? Que conselho deixaria para os cristãos, né, para os cristãos do mundo, principalmente para os cristãos angolanos? Que conselho deixaria o irmão Costa? O conselho que eu deixo para os irmãos angolanos é que devemos clamar a Deus dia após dia, devemos buscar a face de Deus dia após dia e devemos procurar mantermos a nossa intimidade com Deus para que tudo vá bem. Deus quer fazer de Angola um país com grandes homens de oração, grandes intercessores. E para isso nós precisamos mostrar nossa disponibilidade a Deus, precisamos nos apresentar a Deus dizendo: Deus, eis-me aqui. Porque é o que Deus quer fazer. Nós precisamos buscar Deus dia após dia para que o Senhor nos faça grandes homens de oração, não só de oração, pregadores também, pregadores capazes de sacrificarem, capazes de intervirem todo o planeamento do reino das trevas, toda a astúcia, toda a arquitetação do reino das trevas, todo o engendramento, todas as artimanhas do reino das trevas. Para isso precisamos mostrar a disponibilidade e nos entregarmos a Deus de todo o coração, dizendo: Deus, eis-me aqui capaz de me colocar na brecha, me levante para me colocar na brecha, para poder clamar, para poder destruir, para poder repreender as obras do diabo. Para isso nós precisamos termos também união, para que quando nós nos pegarmos, precisamos nos colocar todos juntos na brecha e guerrearmos, quebrarmos as forças do diabo para melhor reinarmos. Porque autoridade e poder nós, afinal de contas, recebemos. O Senhor Jesus nos deu, pois que Evangelho segundo Lucas, a Bíblia diz, Lucas 10, 19, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo não nos fará dano algum. Precisamos nos colocar todos, nos unirmos e irmos lá batalhando, porque batalhando nós, colocarmos Deus em primeiro lugar, colocando Deus de frente de nós, conseguirmos ter vitória. Sabemos muito bem que só é com oração que nós vamos conseguir vencer, porque sabemos muito bem que muitos homens na Bíblia só venceram porque eram homens de oração, através da intimidade também que eles tinham com Deus, eles eram homens de oração. Por exemplo, a Ana foi mulher de oração. Por exemplo, José, filho de Jacó, foi homem de oração. Por exemplo, Daniel, para ser livrado da cova dos leões, é porque foi homem de oração, também tinha intimidade com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram homens de oração para serem livrados da fornalha de fogo. Assim como Paulo e Silas, naquele dia na prisão, no cárcere, eles foram livrados porque também foram homens de oração. Assim é o mesmo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Basta nós dizermos: Deus, eis-nos aqui, com o objetivo de irmos à luta, irmos à peleja para podermos guerrear contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, mais uma vez eu repito que o poder e a autoridade nós recebemos da parte de Deus. Precisamos usar este poder. Não pare de orar. Se paraste de orar, o meu conselho é que levante e continue a orar, porque o poder e a autoridade ainda você tem. Levante mesmo hoje. Sim, você mesmo. Sim, estou a falar de você. Levante hoje, comece a orar, comece a clamar. Isso é que Deus quer na tua vida. Amém. Louvado seja Deus. Então este foi o banquete, não é, a respeito do papel da oração no cristianismo. Muita coisa aprendemos aqui a respeito da oração, não é? Então é necessário nós, como crentes, entrarmos no nosso quarto de oração e assim exercitar a oração, porque sem oração não existe vida espiritual para o crente. Sem a oração não existe a comunhão, pois que a oração é como, assim como dizem, não é, os nossos cânticos da EBD, a oração é o telefone do céu, que nós pedimos socorro ao Senhor. E sem oração, como é que nós vamos falar com Deus? Como é que Deus vai intervir em nossas vidas? Então ficamos, não é, aqui. Esperamos que ali o irmão que está no outro lado, não é, possa, né, foi recheado de riquezas, não é, espirituais acerca da oração. Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal. Te esperamos no outro episódio e que Deus ricamente o abençoe.